Contra Rider Podcast. Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra Rider Podcast. Eu, Renatinho, junto com o Rodrigo Roca, que é ao meu lado. Mais uma vez. Nós estamos gravando aqui a gente tá todo vapor. Todo vapor. Todo vapor. Aí sim. Antes da gente começar, falar da New Light by Roca, que é uma linha de equipamentos de painel de LED, laser, luz. E eu gosto de falar que ela é uma linha feita de um iluminador para outros iluminadores poderem usar e abusar dos equipamentos. Com certeza. Abusem. É isso, é isso. Se quiser conhecer um pouco da linha deles, tem um QR Code aqui na tela, link na descrição do vídeo. E é isso. E também a gente tem que falar da Wolf Produções. Se quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles também, tem descrição, tem QR Code na tela também, pode ficar super à vontade. E Renatinho Blogueiro. Essa é a hora que você para, se inscreve neste canal, dá um like, manda pros amiguinhos. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho pra não perder o episódio. Não, mas a parte do se inscrever no canal é bem importante pro YouTube saber que esse conteúdo aqui você tá gostando dele e tudo mais. Fechou? Rodrigo Roca, com quem que nós estamos aqui hoje? Então, hoje nós temos uma convidada muito especial. Diretora artística, coreógrafa, dançarina, mais de 10 anos de experiência atuando internacionalmente em grandes shows e espetáculos. Sua maior influência é a dança urbana. Hoje é a coreógrafa do DJ Pedro Sampaio, Bela Fernandes. Uma salva de Seja palmas, muito bem-vinda! Coisa boa ter você aqui com a gente. Chiquérrimos, gente. Renatinho, que isso? Eu amei! Você viu? Já tá aprendendo a fazer. Que isso? Tem Tá toda malemolência Muito já. solto. Tá aqui, A Bela a gente aproveitou, porque hoje a gente tem show do Pedro Sampaio aqui. Viemos direto da passagem de som, de pulseirinha e tudo. Exatamente. Aí a gente aproveitou e vamos falar. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Ai, eu também. Que a gente Obrigada pelo divide a convite. estrada e Muita história pra contar. Muitas histórias. Mas, cara, eu quero... Porque assim, ó, a gente fala muito de técnica aqui, tá? E eu quero muito saber como é que uma bailarina começa e chega num nível de artistas nacionais e internacionais e tudo mais. Por onde você começou, cara? De onde que vem? Porque eu sei que você não é de São Paulo. Você mora de São Paulo, mas você não é de São Paulo. Como é que começou isso aí tudo? Gente, assim, é um caminho bem árduo, né? Eu acho que trabalhar com arte no Brasil é uma escolha difícil, assim. Eu sou de Santa Catarina, de Itajaí, aqui do lado. Eu comecei num projeto social da escola pública que eu estudava, com 11 anos de idade. E aí fui pro grupo de dança, aquela coisa. Não tinha final de semana, não tinha dia dos pais, dia das mães, aniversário, era ensaio. Era aquela camiseta, não posso, tem ensaio. Não posso ter ensaio, ensaio, exatamente. E aí, quando chegou aquele momento de decidir o que eu ia fazer da vida, né? Eu falei assim, chega, né? Que eu não vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, principalmente no Sul. E na época, quando eu comecei a dançar, diferente de hoje que a gente tem a internet, é a minha época da internet de escada, né? Então, tanto o acesso à informação quanto as possibilidades que a gente tinha de mercado eram muito pequenas. Então, na época, o sonho de trabalhar com dança era Domingão do Faustão, ser bailarina do Faustão, ou a Vanessa Camargo, que estava começando com um show mais pop, que tinha balé e tal. Então, eram essas duas possibilidades que tinham. Isso, assim, no Sudeste, né? Enfim... Então, na época, fui decidir o que eu ia fazer de faculdade. Falei, não vou continuar com esse negócio de dança, porque eu quero... Já sou pobre. Vou continuar esse negócio, vou ficar aqui. Mas não teve jeito. Eu testei várias possibilidades de cursos, né, na faculdade e fui fazer educação física. Vai que ainda fui dá fazer tempo. educação física. Vai que dá pra salvar, né? Vai que dá pra salvar. Porque era a única coisa que realmente movia, assim, o coração. E aí, nesse meio do caminho, enfim, só entrei na faculdade por conta de ProUni. E na época eu tinha falado, eu só vou fazer faculdade se eu ganhar 100% de bolsa. E aí fiz o Enem bem despretensiosamente, assim, consegui a tal da bolsa 100%. Entrei na faculdade. E nessa época eu já dançava num grupo de dança da cidade. Dançava na cidade vizinha, em Balneário Camboriú. Dava aula dentro da universidade, dava aula de ginástica, já fazia muita coisa, até a cidade não me caber mais. Então, eu já tinha experimentado todas as possibilidades que eu tinha dentro da cidade. E eu tinha um amigo que veio morar em Curitiba. E aí, ele foi... Eu acho que esse foi um divisor de águas, assim. Ele foi na minha casa e falou assim, Bela, você acha que...
eu acho que você tinha que sair daqui. Lá em Curitiba é muito legal. Tem um grupo não sei o quê, tem festival não sei o quê, tem aula de não sei o quê e tal. E nisso a minha mãe tava em casa, ela escutou. E aí depois, quando ele foi embora, ela chegou aí pra mim e falou assim: Isabela, você não acha que não tá na hora de botar a mochila nas costas e ir embora, não? Caraca. Tipo, Ué? você não quer viver disso? Então vai tentar. Se der errado, você volta pra casa. A casa vai estar aqui, eu vou estar aqui. E aí teve uma sucessão de acontecimentos, assim, que rolou na época, que fizeram com que facilitasse essa minha vinda pra Curitiba. Uma proposta de trabalho também, pra fazer parte de um espetáculo, enfim. E aí eu tranquei a faculdade, peguei um pouquinho de grana que eu tinha e vim pra Curitiba. Um busão, um sonho. Um busão, um sonho, uma mala. Um busão, um sonho e a mochila nas costas, mochila né? Nas costas. Enfim, morei 1 ano em Curitiba, fiz a temporada de espetáculo e tal, não me adaptei com a cidade. E eu falei, acho que agora é a hora de dar um passo maior. E aí fui pra São Paulo. E aí, depois que eu cheguei em São Paulo, tudo aconteceu. Claro, né? Tô pulando as partes tristes, né? Pra gente não ficar aqui... Pra parecer que é tudo... Mas foi suado, assim. Mas acho que é importante... Isso eu acho que é um problema... Não só do Brasil, assim, mas eu acho que quando você trabalha com arte ou com entretenimento, é importante você estar no lugar certo, né? E, infelizmente, o Sudeste, ele tem esse monopólio, né? Então, as pessoas que estão... O Brasil é muito grande, então as pessoas que estão no extremo, Nordeste, Norte ou no Sul, acabam tendo que se deslocar para ter um pouco mais de oportunidade, né? Para ser visto, para poder... Enfim. E aí, foi isso que aconteceu comigo. E eu acho que deu certo porque eu fui corajosa, assim. Porque eu sei que tem muita gente tão talentosa quanto eu, da onde eu vim. Mas dar esse passo, ele exige uma coragem, assim, para enfrentar uns desafios que são poucas pessoas que têm, né? Então, eu acho que eu devo a isso, assim. Mas daí você chega em São Paulo e vai atrás de dar aula? Vai atrás já de alguma coisa já de artista? Alguma coisa nesse sentido? Ou tem outro caminho? Não sei, como é que é? Cara, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Eu recebo muita pergunta na minha DM sobre como ingressar no mercado de trabalho da dança, né? E aí a gente tem várias formas, né? Uma é por audição. Então, se o artista abre uma audição pra você participar e tal, o que é muito difícil. São poucos artistas que abrem É porque é audição. uma coisa que o cara divulga na internet perguntando, ou é? Tipo assim, o artista põe lá, preciso de dançarino, ou não, já tem um diretor artístico que seleciona um grupo? Geralmente acontece pelos coreógrafos, né? Tá. E aí a divulgação ela acontece pela internet, muito nos estúdios de dança, então a galera frequenta. E tem uma bolha já, né? Que passa as informações, e aí às vezes essa bolha fura, às vezes não. Mas quando a gente fez a audição pro Pedro, pro novo balé do Pedro Sampaio, um dos objetivos de ter aberto a audição pro Brasil inteiro foi exatamente pensando nisso. Pensando em furar essa bolha ali do Sudeste e a gente dar oportunidade para quem estiver em qualquer lugar do Brasil que queira uma oportunidade. Então, isso é muito raro de acontecer. Mas isso daí já foi uma ideia tua, Sim, de fazer isso. Já foi. pegando o que você passou e Lógico. trazendo isso. De vida. Isso é legal. Porque a gente quer proporcionar oportunidades que a gente não teve, né? Exatamente. Então, foi bem legal. Mas, enfim, os estúdios de dança, eu acho que o primeiro passo, né, do dançarino quando quer trabalhar é ir dar aula. E aí, isso é meio complicado, porque nem sempre você tá pronto para dar aula. Tem nível, né, de professor, não é porque você é um bom dançarino que você é um bom professor. Sim. Mas é o que que te dá uma garantia financeira, que você sabe que você vai ter ali 2 aulinhas por semana, você vai ganhar uma graninha ali, daí depois as pessoas vão te conhecendo. Então, é meio assim, você tem que entrar no circuito. Eu imagino que dentro da técnica também é assim, né? Muita indicação, você já trabalhou com alguém que te indica. Mas essa coisa da bolha é muito séria, assim, porque é difícil falar, alguém que precisa de um iluminador. Você não bota lá na internet, tipo, o currículo de, sei lá, precisa de um restaurante precisa de um cozinheiro. Vai ter ele vai entrar lá num LinkedIn da vida, vai botar o que ele precisa e tal. Aqui não, aqui é meio que... Galera, a gente precisa de um iluminador. Aí você pensa em um, pensa em outro, aí indica. A pessoa que tá entrando é muito complicado. Porque é isso mesmo, cara. Porque se pegar a própria estrutura da Roca hoje, todos os iluminadores que estão na Roca, começou eu, o Renatinho e o Henrique. E, cara, todo mundo foi indicação de um, indicação de outro. O Renatinho, fiz um show, pô, esse cara que me atendeu aqui é bem bom, não sei o quê. Então, realmente isso, cara. Você tem que estar
inserido no E te dá no mais mercado. certeza, né? Quando Sim. você vai contratar, ser alguém por indicação, porque Ah, você com sabe certeza, do histórico é. dessa pessoa. Contratar, isso. assim, do zero é complicado. E por isso que poucos artistas abrem essa oportunidade. Mas eu acho importante, eu como pessoa que tô aí fomentando um novo mercado, Sim. eu acho importante porque nada é garantido. Sim. Às vezes é uma indicação, você chamou e a pessoa não tem nada a ver com o trabalho, ou ela não entregou o que você esperava. E quando a gente fez a audição pro Pedro, foram 2 dias de audição, onde eu propus uma série de etapas. Então não era só lá a pessoa ir dançar e pronto. Ela tinha um trabalho em grupo, ela tinha um desafio de batalha, ela tinha um desafio criativo, ela passava por várias coisas para que a gente conseguisse examinar não só a performance, mas como ela se comunica com o grupo. Como é que é. Você não está a contratando um cara personalidade para dela fazer também. uma apresentação. É uma pessoa que vai conviver com você na estrada Com certeza. quantos dias? Que vai dormir junto com você, que vai comer junto Uhum. com você, que vai passar perrengue. Então, assim, tem que ser uma pessoa de Sim. fácil convivência também, vamos dizer. E eu acho que ela tem que ser de certeza. fácil convivência, ela tem que ter essa parte criativa, obviamente ela tem que dançar, porque a gente não pode esquecer É dessa primordial. parte, ela tem que dançar. E tem outra coisa, né? Ela tem que ter um perfil que você tá procurando também, de jeito de se vestir, de, não sei, de tamanho, Sim, de com rosto, certeza. de... Enfim, tem isso também, né? Tem super. O perfil hoje, a estética, né? Não hoje, né? Eu acho que sempre. Uhum. É primordial, assim, que é o cartão de visita. Eu acho que principalmente a gente que trabalha com entretenimento, que tá com a cara o tempo todo exposta na câmera, na TV. E até meio ruim isso que eu vou falar, tá, gente? Meu Deus, cancelado amanhã. Mas ser bonito, ou bonita, ou gostosa, é quase tão mais importante do que dançar bem Uhum. E assim, no entretenimento. mas assim, ó, o sim. bonito não precisa ser o padrão de bonito. Não, Você pode ter um lógico. padrão de beleza. Não é um padrão de modelo, de Isso, passarela, não é esse isso, o rolê. isso. Eu acho que o padrão do que o brasileiro considera bonito, né? Sim. Principalmente a gente que trabalha com funk e tal, tem uma... O palco, a luz, ele já te dá você já fica mais bonito quando você tá em cima do palco. Já ganha um pontinho. Você já né? ganha. Se você tá ali, né? Uhum. Belíssima, você não precisa fazer muita coisa pra conquistar o espectador. O espectador já fica ali, uau, sabe? Então, enfim, gente, é fato, tá? É o que acontece. Sim. Então, isso também é determinante quando você vai contratar pessoas e tal. Tipo, a estética dela, se o perfil dela físico, né, esse biotipo dela, tem a ver também com o estilo que você tá isso, propondo a fazer. É que você tem que encaixar. Você está procurando uma pessoa para se encaixar numa fatia de um mercado. Sim. Né? Não é. E é dolorido, é sofrido Sim. isso, porque às vezes seu sonho era o meu sonho. Fazer aquela parada, mas às vezes você não tem o perfil. o perfil. É. E Sim. aí, conseguir furar isso é mais difícil. Não é impossível, mas é mais Vai pensar difícil. num balé do Faustão, é tudo igual, né? Você pode ver, o balé é prático, agora menos. Sim, mas na época que você do tava. Faustão. Era tudo um igualzinho do outro. Entrou, pode Mulher era colocar uma o silicone. coisa, senão- homem, tudo a mesma coisa. Mas Sim, é com certeza. complicado, né? Complicado. É uma escravidão da estética, né? Sim. É, pra estar na mídia, né? Pra estar dentro daquele. Com certeza. Mas aí a gente foi pra essa parte da audição e tal. Como é que você seleciona? Não sei quantas pessoas se inscrevem. Como é que você seleciona 5, 10, 15 de uma galera? Não deve ter aquela galera que fala assim, puta, aquela ali era. Você precisa de 15, aí você tem 16, você fala, nossa senhora. Mas você sabe que como é que eu vou tirar um? o nosso número foi pra... Não eram 18. Não era 18? Não eram 18. Hoje no Pedro são 18 bailarinos. Virou 18 18 porque a gente bailarinos. não quis se desfazer das pessoas. Que a gente ficou em dúvida e falou, vamos ficar com todo mundo? Vamos. Assim. Mas não eram. A gente recebeu, em média, 3.000 e alguma coisa Inscrições? e-mails de inscrição. Nossa. Foi muita coisa. E na época eu tinha um assistente, o Rafa Scauri, que me ajudou nesse casting, a Camila também, que faz parte do nosso elenco, enfim, tive que chamar assistentes pra fazer essa seleção. 5 esse número todo. Mas a gente começa com uma pré-seleção. Então a pessoa ela manda o material dela e por ali a gente já faz uma peneira
de quem vai pra audição presencial. Então, dessas 3.000, a gente selecionou 400. Que já é um número bem grande, Cara, né? é por isso que eu perguntei no começo se os artistas abriam isso, porque, cara, o É muito Pedro, por trabalhoso. exemplo, cara, é um cara que tem um alcance gigantesco. Não, eu recebi Entendeu? vídeo, gente. Então, assim, De ó, tudo quanto é saca? gente. Por isso que eu perguntei lá no começo, porque assim, olha o trabalho que dá, Sim. né? E como... Por isso que eu acho que às vezes as pessoas não fazem o que você fez, por quê? Porque dá trabalho, Super. entendeu? Acho que mais por Super. isso. E como é um e-mail, qualquer um manda, inclusive ele divulgou isso abertamente, Sim. deve vir os bailarinos, a galera que quer entrar, e deve ter o fã, né? O fã Tem- fala, tem vários, vários. eu Vários. danço, eu Aham. danço, vamos lá. Sei todos os passinhos, não é? Não, o que teve? Galera que faz aula de ginástica na academia. Teve A gente... galera filmou na aula de Zumba e mandou? Teve. Porra, aí, ó. Até esse Aí, teve. ó, viu? Teve os vídeos Filmou muito com o bons. celular no chão, assim? Não, o Pedro pediu pra eu mandar pra ele. Ele falou, me manda os engraçados. Eu fiz uma pasta pra ele, os engraçados. Só que até a gente podia mandar, né? Pô, é. Pô, mas, mano, Eu só não sei. que... Só pra me dar mais trabalho. Daí... Mas e aí? Ah. Como é que isso continua? Aí, os 400? 400, aí vai pra dentro da sala. Mas é que também... Eu sei muito bem o que eu espero de performance do dançarino. Qual é o tipo de energia, de atitude, de qualidade de movimento. Eu acho que vocês que trabalham com técnica, vocês também sentem. Quando vocês veem, vocês sabem quando a pessoa é pró e quando a pessoa é tipo... Sim. Saca? A Vai gente te sabe deixar olhar, na mão. a gente sabe, na verdade, olhar assim, o que o cara se encaixa. A gente, dentro do próprio time, tem um cara que faz isso, um que é melhor naquilo, outro que é melhor naquele outro. A gente, isso com certeza. A gente Sim. tem essa... Acho que é da pessoa, né? Sim. Acho que as pessoas mesmo vão se posicionando e, pô, eu me dou melhor nessa parte, pô, eu não gosto de falar com pessoas, eu não sou bom de relacionamento, mas, pô, tecnicamente aqui pra resolver, manda pra mim que eu resolvo. Claro. Tem muito isso, né? Tem muito perfil. No balé também, mas o lance do nosso em específico é que o nosso balé tem que ser muito versátil, porque a nossa entrega ela é muito ampla, né? Então eu trabalho desde com hip hop, com funk, do nada uma dança de salão, do nada você tem que dançar um axé, do nada um brega funk. Então, a pessoa que entra, ela precisa ser muito versátil. Sim. E eu acho que tá pronta pra qualquer coisa. Porque o Pedro é um DJ que ele tá criando. tá em todos os segmentos, né? Ele tá criando o tempo inteiro. Né? Então, pessoas que são muito... Focadas em estilo, num estilo só. Acabam não tendo tanto sucesso, porque dos critérios de avaliação também era esse, né? Colocar uma música aleatória e ver o que a pessoa faz. Porque é assim que acontece o nosso show. A gente faz um show de virada de ano, são 4 horas mesmo. Qualquer coisa que o Pedro falar, entra balé! Tem que entra! Tem que entrar. E mas tem que aí, fazer acontecer. Então, aí isso daí, eu acho que eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Como é que funciona a criação de uma coreografia? Você pega a música, você escuta a música, você pensa no tema da música para fazer, tipo, o estilo, se é funk, se é não sei o que, isso já te dá uma direção, ou se você pensa nos movimentos, na composição, aqui, porque assim, tem o lance da abertura, que aparece todo mundo, é impactante. Como é que você visualiza isso? Como é que funciona a tua cabeça para criar isso? Cara, eu gosto muito de ver coisas. Então, tem a exposição do Andy Warhol. Ok, eu vou. Tem o filme de não sei o que. Ok, espetáculo. Então, eu acho que o primeiro passo é me munir de muita informação diferente, que não seja só dentro do nicho da dança, para que eu possa ter outros tipos de referência. Então, para mim, isso é muito importante. E eu acho que uma outra coisa importante também é um processo criativo colaborativo com o artista que você está trabalhando. Então, não adianta nada eu fazer uma proposta super contemporânea e gourmetizada com um artista que é super popular. Sim. Então, entender o que o artista espera e quer comunicar com o público dele é o primeiro passo. Mas eu acho que isso eu e o Pedro, a gente já deu muito match de primeira, assim, a gente já conseguiu encontrar esse caminho do meio. E ao longo é um pouco de convencimento. É um pouco de aceitação, um pouco de convencimento. É um pouco eu abro mão aqui, mas aí eu faço aqui assim. Então eu tenho um processo assim com o Pedro, vou tentando convencer ele de umas coisas, aí as outras coisas ele me convence, aí eu abro mão.
Mas eu acho que a gente não pode ser vaidoso no processo criativo. Porque eu acho que a gente, como artista, quando você cria, tem um apego ali com a tua obra, né? Sim. E quando você trabalha com artista, você tem que estar desapegado. Porque você montou a coisa mais incrível da sua vida, você falou, meu Deus, é isso. Aí ele fala, eu não gostei dessa parte, pode tirar isso, e aí o balé não entra aqui, aí a gente faz assim, assim, assado. E aí você fica assim, broken heart. Chateadíssima. Magoei. E aí fala, nossa, mas a parte mais linda que eu demorei milhões de horas pra fazer. Mas é isso, né? Então, eu acho que o processo criativo tá muito nesse caminho de ter um bom diálogo com o artista. A gente tá sempre tentando propor alguma coisa inusitada. E conseguir abrir mão, sabe? Sem vaidade. Montar, desmontar, remontar, refazer. E eu acho que aí a gente consegue chegar nesse caminho que fica agradável tanto pra eu que sou a criadora, quanto pro artista que tá ali me pagando pra prestar esse serviço pra ele. Claro. Mas quando você faz essa criação, primeiro você cria na tua cabeça e explica pro Pedro, aqui eu pensei do balé fazendo isso, ou você já faz, ou você usa o balé já pra fazer. Galera, vamos fazer assim. A galera faz. E o Pedro, não gostei. Ou não, é mais um bate-papo, ou você usa a galera mesmo pra demonstrar Sim. como é. É um pouco dos dois, assim. Eu acho que quando o Pedro me manda... Primeiro ele me manda a música. Geralmente sem briefing. Tipo, música Vai nova, aí. não sei o quê. Escuta aí. Escuta aí. E aí, quando eu escuto, eu já penso, caramba, essa batida aqui, ela me lembra tais coisas. Aí eu começo a catar. Putz, o vídeo lá da Furacão não sei o quê. Ou, nossa, tem uma dança lá no norte que a galera faz assim, assim, assado. Acho que tem tudo a ver, vamos trazer. Então, começa assim, a minha sensação em relação à música e o que eu conheço Que encaixa naquilo. de vocabulário corporal que possa ser legal trazer. Depois, o Pedro vem com os feedbacks dele, quando já tá mais, o processo criativo já tá mais direcionado. Então, daí ele vem, e a gente pensou em fazer na praia. E aí vai ter um tubarão gigante, inflável, e o balé tem que subir no tubarão. Aí eu já Pega Já vamos lá. Quem que é bom de domar tubarão? Aí eu já penso assim, putz, então se a gente vai ter um tubarão, eu vou começar na praia com todo mundo pegando sol, alguém joga água, não sei o quê, ou alguém, sei lá. Aí eu começo a criar uma história pra conseguir linkar com o tubarão que ele quer. Então, é meio isso. Muitas coisas eu vou batendo um papo com ele, vou sugerindo, e ele fala se ele gosta ou não. Sim. Mas o Pedro, ele é muito visual. Então, ele precisa... Depois que ele vê pronto, que aí ele consegue... Aí ele Ele Entendi. vê acontecendo, ele entende. E em qual ponto que as músicas são... As danças, elas são virais. Elas viralizam em TikTok, a galera dança. Como é que você junta isso? Porque, assim, tem que ser uma dança que seja muito massa no palco e também, ao mesmo tempo, que não seja tão complicado pro influenciador dançar no TikTok, porque isso todo mundo vai dançar Sim. e tal. Você pensa nisso também, tipo, Sim. são duas versões? Isso eu não sei. São duas versões de dança? Cara, esse é o lugar mais difícil. Esse é o lugar mais difícil como criadora. É encontrar esse caminho do meio. Porque dentro daquilo que eu tava falando, dentro da vaidade de criadora, você quer criar uma coisa, tipo, fodarástica. Sim. Tipo, uau, isso vai ficar incrível. no E palco. você tem um balé animal pra, tipo... Que entrega me muito, entrega essa sim. possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um artista que é super popular, que tá todo o tempo falando pra mim, Bela, tem que ser fácil, tem que ser fácil, tem que ser fácil, tem que ser fácil. Aí eu fico assim, tem que ser fácil, tem que ser fácil. E encontrar esse lugar de não ser bobo, às vezes fica, e tudo bem, é um risco que a gente corre, mas que fique interessante pro palco e que fique interessante pra sua mãe fazer em casa, sabe? Pra galera da aula da Zumba. Então esse caminho Botar do na aula meio... da Zumba, Botar na né? aula da Zumba. Esse caminho do meio, eu acho que é a parte mais desafiadora que a gente tem dentro do trabalho. Mas cada bloco musical é sempre pensar... Eu sempre fico pensando como eu consigo trazer algum elemento novo. Então, a gente tem um lançamento agora de uma música. Eu fico pensando, putz, eu vou propor aqui uma troca de jaqueta, porque quando a música fala isso, é como se eu estivesse roubando a pele da pessoa, e isso pode virar um challenge da galera começar a trocar. Então, cada parte é sempre pensada numa possível viralização. Se vai dar certo ou não, aí... Aí a galera que diz... Porque o sucesso da música nas redes tem muito relação da música com a dança. Sim.
Porque geralmente a música fica em alta, porque a galera tá postando que tá dançando. Tá dançando, fazendo os passinhos do TikTok. Fazendo o as- passo do TikTok. E eu acho que, agora pensando friamente, olhando o espetáculo, acho que é meio isso, né? Você mescla momentos do balé muito massa, dançando muito, e tem o momento do... que até o Renatinho dança na house. Mas é real, Sim, que eu, sim, sim, e eu sim. não danço nada. Claro. Que todo mundo consegue dançar. Acho que esse trabalho é realmente... Menino, eu mando... Agora eu pensando nisso, eu não tinha pensado. Não, eu chego a mandar 6, 7 versões diferentes da mesma parte da música pro Pedro. Então é muito trabalhoso. Porque aí até ele gostar, e às vezes ele nem gosta, aí eu tenho que falar, não, mas esse aqui vai funcionar, acredita. Vai ser assim. Vai. Aí entra no funcionar. convencimento. Aí vem o Vai. convencimento. Mas até a gente aprovar uma coreografia inteira, eu já montei milhões de versões. E aí a estafa criativa acho que é o que mais pega, né? Porque... Você tá o tempo inteiro Mas trabalhando acontece, e pensando em... acontece uma coisa que acontece comigo, que eu faço eu faço um desenho de um palco e mando pro cliente. Aí ele não gosta. Aí eu faço outro, mas 10 versão. Aí eu vou lá e mostro o primeiro de novo. aí ele E ele fala, gosta. Fala, meu, é isso que eu queria. Acontece isso? com certeza. Com certeza. É igual o briefing de marketing, né? Vai tirando coisa, vai não sei o quê, troca essa fonte, não sei o quê. No fim, a primeira versão. primeira Vamos versão. deixar como tava antes. Tava lindo, tava Tava lindo. Mas Acontece acontece, isso, né? cara. É um Acontece. negócio. Muito. Porque eu acho que assim, eu acho que não é nem por maldade que a pessoa quer, fazer você trabalhar mais, mas eu acho que ela quer ver As possibilidades. uma segunda possibilidade. Com eu acho que certeza. isso faz parte. Eu acho que Aham. do processo criativo como um todo, você não tem como. Pô, se você conseguir fazer só uma proposta e não conseguir fazer outra, Sim. criatividade zero, Sim, né? sim. Então, eu acho que é importante isso, você ter isso, mostrar, nem que você tenha que voltar de novo pra primeira. E eu não tenho muita vaidade, assim, em relação a ser única e exclusivamente a criadora, assim, sabe? Então eu tô sempre chamando Sim. o próprio balé. Gente, ó, eu pensei nisso aqui. Tá legal? Eu tô sentindo que não tá tão legal. Aí o fulano fala, putz, e se a gente fizer assim, se fizer assado? Então tem um trabalho colaborativo também com a equipe, porque eu abro muito esse processo. E também até pra falar pro Pedro, eu acho que eu não tô conseguindo entregar algo legal pra você. E se você quiser contratar outra pessoa pra fazer, não tem problema nenhum. Porque o meu objetivo é que o projeto seja bem sucedido. Sim. Se foi eu que fiz ou não, eu sei qual é o meu papel dentro da equipe, eu sei que eu dou conta do que eu tô fazendo. Mas eu quero que a parada aconteça, eu quero que a música estoure, eu quero que... Que a dancinha bombe. Que a dancinha bombe, Lógico. porque é isso, se viralizar, a gente faz mais show, a gente ganha mais dinheiro, a gente faz mais coisas. Então, pra mim, eu tô sempre em busca de dar certo. Meu objetivo é dar certo. Fazer dar certo. Fazer dando certo, tá bom. Cara, é que a gente tá muito convivendo junto, né? A gente tá muito toda semana junto. E eu tenho algumas perguntas, assim. Mas, tipo, por exemplo, você tem uma coisa de você tá coreografando e ao mesmo tempo você tá no palco. Então você tá tanto cá quanto lá. Sim. E aí, o que eu vejo nos ensaios? Você o tempo inteiro olhando o balé e falando, galera, é assim, é assado, vamos corrigir, vamos fazer não sei o quê. E aí, geralmente, quando você tem o teu tempo de ensaio... Não tem tempo de ensaio. É aquele passadão todo mundo junto. Sim. Que aí você vai pra lá e vai E tem que passar. acontecer. Aham. Como é que você lida, tipo, como é que você encara isso, assim? Porque como você talvez criou, você tem mais facilidade de pegar, porém você tem muita marcação. Tem. E a minha memória é péssima. O pior é isso, é que eu crio as coisas e não lembro depois. Mas... Ai, eu acho que essa pergunta é muito doida, assim, porque ela divide ela é mais profunda do que parece. Dentro do mercado da dança, né, e do entretenimento em si, a gente tem uma idade pra performar. Então, enquanto você tem uma cara de jovem e o teu corpo ainda tá dando conta, massa. Mas depois disso é igual carreira de jogador de futebol, sabe? Deu a hora ali, já não dá mais, o corpo já não entrega, você também já não quer estar mais exposto Sim. a determinadas situações. Tem um cansaço, a estrada é cansativa, né? Sim. Então, eu me vejo hoje até numa transição. Eu vou fazer 31 mês que vem. E eu já tô pensando na minha transição de carreira, porque eu já tô cansada. Mas é muito difícil exatamente por isso, porque eu coordeno 18 pessoas, eu sinto que o meu rendimento ele fica em xeque,
porque eu não consigo treinar o tanto quanto os meus bailarinos treinam. Então, eu sinto que a minha performance, ela fica também ali prejudicada. Então, hoje eu danço bem menos, né? Nos shows que tem 18 pessoas, eu me retiro mais, fico mais nesse lugar dos bastidores, porque tá cada vez mais difícil mesmo manter. E eu acredito que muito por essa questão, assim, desse cansaço físico, mental. Porque enquanto a galera tá só esperando a hora de dar o ensaio, eu tô resolvendo a luz, o palco, o figurino que deu errado, o Pedro que quer mudar de música e que vai mudar a cena. E aí a música da introdução não é mais aquela que era, aí eu tenho que montar outra coisa. Então, é muito exaustivo. Então, eu acho que eu tô naquele momento de, tipo assim, me faltam poucos anos. Ou eu aproveito pra arregaçar agora e tentar realizar o sonho de performer e, sei lá, turnê internacional, dançar com alguém diferente. Ou eu faço essa transição de carreira de uma forma com mais tempo. Pensada, né? De uma forma pensada, mais mais planejada. saudável, Planejado mesmo. E pensando no cenário brasileiro, talvez seja mais esse caminho. Porque ali, você falou um negócio que você, antes do show, você tá se preocupando com outras coisas. E uma coisa que eu ia perguntar é, como é que você tem um balé de 18 pessoas? Quando o palco é pequeno, quando o palco é grande, quando o palco muda, quando tem praticável, quando não tem praticável. A gente adapta todo o show. Quando não tem palco. Quando não tem palco. Cara, como é que funciona? Porque o balé vai antes ver, conhecer, fazer um reconhecimento de palco, vai você e você já falou, galera, ó, hoje não tenho praticável, hoje não tem esse... Você já dá um briefing para eles antecipado, ou chega na hora ali e resolve? Como é que funciona isso? Então, eu desenvolvi uma estratégia interna. O superpoder. A gente tem dance captains, né? Então, no caso, eu sou dance captain da minha equipe, eu tenho uma outra dançarina, a Jaque, que é dance captain da equipe dela, que é a segunda equipe. Então, a gente tem alguns códigos internos, que é sempre se olhar. Então, e os comandos principais, entrada, saída, ou se vai acontecer alguma mudança em cena, quem vai dar sou eu. Então, ninguém inventa moda. Se eu ficar, todo mundo fica. Se eu sair, todo mundo sai. Se eu falar, fulana, vai pra lá, não sei o quê. A fulana tem que entender. Então, a Da gente mesma tem... forma que a Jaque no balé, né? E a Jaque, isso. Então, a gente tem uma comunicação interna. Mas o que eu faço? Quando a nossa produção chega pra fazer a passagem de som à tarde... a nossa produtora, ela manda um vídeo do palco pra que eu tenha uma noção do que tá te esperando. Nos espera. Se o palco é grande, pequeno, onde mais ou menos vai estar posicionado praticável. E aí, quando eu sinto necessidade, eu combino com a galera uns 30 minutos antes no hotel mesmo, pra gente dar uma repassada, ou se eu precisar fazer alguma alteração, eu já pontuo com eles, e aí a gente chega e faz dar certo. Faz acontecer. E o importante é que são 2 balés, né? Vocês não vão os 18 em todos os shows, exato. pro show. Dividido, Geralmente vai 8 e 8. E aí fica nessa 8 e 8. 8 e 8 não, né? Que tem na sobra... Não, é 8 e 8 e esses 2 extras são subs, né? Então, se a gente tem um sub masculino e um feminino. Se alguém precisa se ausentar, enfim. Sim, machucou, alguma coisa não assim. pode, aí a gente tem como substituir essa pessoa e não ficar desfalcado nenhuma das 2 equipes. Mas acho que o mais doido são isso, né? São 2 equipes que às vezes troca gente de uma equipe pra outra. E aí a pessoa tem que... Ela dançava na esquerda, ela vai dançar pra direita. Exato, E aí acho que isso que é o mais desafiador da parada toda, né? Eu acho que eu desenvolvi também um processo meio de formador, assim, dentro da equipe. Então, eu fui ensinando as pessoas como eu trabalho e como eu gostaria que elas trabalhassem comigo. Sim. Então, coisas que eu acho importante. Então, eu sempre falo para os meus bailarinos que o melhor bailarino não é o mais audacioso, assim, em relação à performance e tal. Mas é o bailarino que é inteligente. Para você dançar, você precisa ser inteligente, você precisa ter visão periférica, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa ter uma decisão rápida quando a coisa foge do controle. Sabe? A cena tá marcada aqui atrás, mas do nada o Pedro foi lá pra frente. O que a gente faz? Então, como é que você resolve? Foi pra passarela. Exato. Então, a pessoa ela tem que ter uma boa resolução. E aí, isso a gente foi criando aos poucos também, porque todo final de show eu venho com os feedbacks. Então, a galera... É até engraçado, a pessoa da técnica sempre acha que eu tô brigando com eles.
Sempre a gente vai entrar no camarim e eles estão falando. E falou, pô. Esse é o momento. Reunião Deles, momento Reunião da deles. firma. Reunião da firma, o RH tá ali na porta. O Pedro sempre acha, você tá brigando com eles? Mas Ele sempre acha que eu tô brigando. Mas a gente sempre bate feedback. Então, o que deu certo e o que não deu. Então, fulano, ó, você esqueceu de entrar nessa parte. Se acontecer isso aqui de novo, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Vamos combinar de fazer assim, assado? Então, isso vai fazendo com que as adversidades se tornem mais comuns. E aí a gente saiba com mais facilidade como lidar, assim. Cara, a minha curiosidade é como que decora os passos? Porque assim, vamos lá. Eles contam de 1 a 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e é isso. E o passo não é só 8 passos diferentes, meu. É um negócio. Como é que você sabe em qual 8 você tá? Saca? Pra mim, é muito louco isso. Porque do nada, no meio do ensaio, eles começam 4, 5, e todo mundo dança. Eu falei, meu. Nem se der no time code, nem se apertar o play no time code, ele vai dar uma olhada pra você, vai pensar e falar, é agora. Porque, saca? Como que funciona a cabeça do bailarino quanto a isso? Quando você passa uma coreografia, a pessoa faz e, cara, você vai nos ensaios, é sensacional. É a contagem que manda, às vezes não tem nem música, é pá. E, cara, como é que você... Saca? Como que funciona isso? Lá no nosso é minha cantoria, eu fico... Não sei o que, e desce, sobe, e 1, 2, 3, e palminha, e não sei o que, e não, é uma cantoria. É uma cantoria. A gente na técnica fala, a Bela pegou o microfone. aí ele fala, pode pôr o tampão. Pode pôr o tampão no vídeo, vai ficar a cantoria. E kkk, e bum, tá. É isso o dia inteiro. Mas, sabe que eu acho isso muito mágico também? Às vezes eu paro pra pensar e falo, gente, como é que a gente consegue decorar isso tudo, né? Que doideira. Eu acho que, cara, eu pensando, agora eu fiz a pergunta e já comecei a pensar no negócio, né? Mas assim, às vezes a dança, ela é um negócio fluido, assim, que eu acho que uma coisa liga a outra, né? Eu acho que de repente isso pode ser, tipo, a sequência das coisas, né? Mas... a maioria da galera que começou a dançar já dança há muito tempo, né? Então, é uma habilidade que você vai desenvolvendo, né? De anos. E também tem vários tipos de associação, né? Tem caminhos. Se o peso tá aqui, você já sabe que provavelmente alguma coisa vai acontecer pra cá. Ou se você tiver que fazer uma... Então, tem uma lógica física. E eu acho que uma coisa que dita muito é a música, né? Você sabe que quando... ele fala, bate palma, provavelmente a gente vai bater uma palma. Ou se manda sentar, que todas as músicas hoje mandam sentar. Você vai agachar ou você vai fazer uma coisa com a bunda. Sim. Então, tem umas linguagens universais da própria letra da música, às vezes ela te guia também. A letra vai te dando esse fio condutor, assim, do movimento. Mas o louco é quando a música não tá tocando, né? Fala, então, não tem a música. Eles só estão 7 e 8. 7 e 8. Caraca. Isso é doido, velho. Porque essa parte. A gente fica olhando e fala, não, tá bom. Né? Então, e até pra gente ir pra frente, né? Mas o grupo que você construiu no Pedro, cara, eu sou muito fã de vocês. Não, mas é real, assim, porque eu às vezes paro pra assistir. Tipo, nos ensaios que a gente tem e tal. Cara, eu fico assistindo assim, fico, caraca, os meninos são muito bons, as meninas são muito boas. E o que eu acho que é um diferencial de vocês em relação a talvez outros balés, que eu também não sou um expert em outros balés, mas é que a parada acontece muito certa, assim, é muito sincronizado, é muito... Sim. Se a mão vem pra cá e todo mundo vem com a mão, tipo, é muito... Porque acho que vocês ensaiam tanto que fica muito cravadinho, assim, eu sou fãzaço, assim. Eu acho que tem várias coisas, né? Tipo assim, hoje em dia, isso é até ruim, tá? Porque quando o Pedro vê alguém, um dedo fora, ele já fala... Fulano não fez o dedo, não sei o quê. Ele agora, tipo assim, tá muito mal acostumado. Porque acho que a gente levantou tanto o sarrafo, assim, em relação a isso, que agora a nossa própria equipe tá muito crítica. Viraram todos críticos de balé. Agora todo mundo já vem... acabou o show, todo mundo já tem sua anotação. Já tem, eles estão impossíveis. Vai pra reunião junto, agora eu minha parte, ó. Eu vi lá que o fulano tava fora do foco. Ai. Mas sabe que o balé, ele foi uma estratégia de sobrevivência também, né? Porque... a gente começou... Eu comecei como dançarina, né? Do balé. E depois eu virei coreógrafa. Então, quando eu assumi... eu pensei, cara, eu preciso fazer com que isso se vire tão essencial dentro do projeto para que eu seja essencial.
Porque o balé, ele é sempre muito... Ele tá sempre num lugar muito descartável. Então, por exemplo, você vai com cantores, né? O cantor, ele consegue fazer o show dele sem balé, mas ele não consegue fazer sem os músicos que tocam. Então... Trocou a turnê, trocou a cara exato, trocou a turnê, trocar todo mundo. Agora não vai ser mais menino e menina, vai ser só menina, vai ser só menina. Ou vai ser 3, ou vai... Então, tem isso. Então, no início, foi um pouco estratégico. Eu falei, cara, eu quero fazer... E também tem um pouco meu de maluquice, que tudo eu quero ser a melhor. Eu quero fazer a melhor versão do negócio. Mas... E tem essa característica do meu trabalho, que que eu falo internamente. Eu falo assim, não existe o jeitinho de vocês, existe o meu jeitinho. Se o meu jeitinho é assim, a gente vai fazer assim. Quando você tiver o seu balé, com o seu artista, aí você faz com o seu jeitinho. Aqui é o meu jeitinho. Então, a gente conseguiu achar esse lugar. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo também entenderam que... uma coisa que eu falei também na audição, na época, foi assim, eu não trabalho com estrelas. A minha estrela é o Pedro Sampaio. O nosso objetivo é fazer com que ele brilhe mais. E não que eu tenha pessoas individualmente que brilhem durante o show. Então, trabalhar com esse conjunto, tanto que eu não tenho... Se você for assistir o nosso show, não tem um lugar fixo. O balé, ele tá todo o tempo girando e acontecendo. Então, hora você vai estar mais perto do artista, hora você não vai estar. Então, eu acho que isso faz também com que as pessoas entendam essa relação da coletividade. Porque quando tem essa coisa do preferencial, né? Acho que tem, vários artistas trabalham assim. Tem lugar fixo. Então, sempre tem aquela galera que fica do lado do artista, que fica com a cara marcada. Aparece mais na foto. Vai aparecer mais, você vai ter mais seguidores, você vai ter mais visibilidade por conta disso. Então, é uma forma de trabalhar, mas não é a forma com que eu queria o meu trabalho. Eu queria que o conjunto fosse muito mais potente do que uma figura. As pessoas individuais, exato. E aí eu acho que a gente conseguiu através disso, da precisão do movimento, do conjunto, mas eu acho que também do mindset, sabe? Como a gente trabalha essa lógica do coletivo dentro do balé, assim. Que irado. É legal te ouvir falando, porque a gente vê acontecendo, mas não sabe. A gente nunca trocou essa ideia, né? Aí, beleza, deixamos o Pedro, então, um pouco de lado. Ai, por favor. Não. A minha vida Pedro, já gira muito em torno dele. A gente tem que estar com ele de novo, então. Pedro, eu amo você, muito obrigada. A minha carreira é sua. E como é que funciona a parte do internacional? Como é que surge o internacional? Como é que vem de Dubai, as coisas todas? Sim. Como é que aparece isso tudo, né? Bom, pra além do Pedro, né? Pra além do Pedro. Existe uma vida além do Pedro. Quer dizer, a vida eu não sei se existe. A gente tá tentando. Eu também trabalho com outros artistas, então agora eu tô desenvolvendo a direção artística do Matuê, que é esse novo artista que eu tô trabalhando agora. A gente tá construindo algo novo também. Mas eu nunca deixei de ter outras frentes de trabalho. Que eu acho que isso, pra quem trabalha com arte, é imprescindível. Essencial. Porque eu sempre penso, meu trabalho tá muito legal, a gente se dá super bem. Mas é isso, se amanhã ele falar assim, Bela, cara, muito obrigada, mas agora eu quero fazer outra coisa. Ou eu quero tentar com outra pessoa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas eu tô na rua da amargura. Tá tudo bem aqui, tá tudo né? bem pra ele, porque pra mim... Então, eu sempre me preocupei em ter outras fontes de renda, de trabalhar com outros artistas, de estar me propondo a fazer outros trabalhos para ter uma garantia financeira e também de experiência, né? Porque é isso, trabalhar com outras pessoas vai te dar um outro leque de possibilidades ali, né, artística. E esses trabalhos que eu desenvolvi internacionais foi muito importante, que foi com a Zion Produções, que foi um trabalho que a gente fez em conjunto com a ONU, Banco do Brasil, para falar um pouquinho sobre a Amazônia e todo o processo, o momento que o norte passava das demarcações de terra. Então, a gente foi para Nova York fazer um show que se chamou Pororoca, com vários artistas, tanto do norte do país quanto do nordeste, pessoas muito importantes para a cena, tanto... da militância dos direitos indígenas, quanto artistas que também estão conectados com a causa. E aí a gente desenvolveu esse projeto no Central Park. E foi muito
importante pra mim como cidadã, assim. De você estar fazendo alguma coisa através da sua arte que provoque uma discussão muito mais profunda, sabe? Você tá falando sobre o seu país Sim. e levantando uma bandeira muito importante, sabe? E aí, dentro ainda desse escopo, eu fui fazer a COP em Dubai, quando teve, enfim, aí eu fiz a direção de movimento desses artistas, mas muito voltado mais para esse lugar dos direitos humanos, enfim. E que para mim também é uma coisa que me preenche muito, porque eu tô conectada com várias pautas e poder fazer uma entrega artística que seja para além só do entreter, que você consegue comunicar. Não é só para divertir. Exato. É tão potente. Você fala assim, nossa, realmente valeu. Agora valeu a pena, sabe? Esse foi. Então foram experiências muito legais que eu tive, para além, né, dos clipes, dos shows que a gente faz e tal. Mas tendo um pouquinho mais de profundidade aí, para mim foi bem, bem importante, assim, esses trabalhos. Muito bom. Mas você tá voltada pra isso? Tipo, como é que chega isso em você? Como é que a pessoa Contatos, te meu acha? amor, contatos. Isso é um Network, né? Não, ótimo, ótimo. Mas é isso, É isso, né? Mas é muito por aí. Assim, o nicho do entretenimento, você acaba ficando muito ali envolto, né? E aí é lógico que também tem que ter um movimento seu de fazer um network, né? Então, eu tô sempre trocando ideia, conhecendo gente, falando, e aí, quando é que a gente vai trabalhar junto? Cara, vi o show na semana passada, muito legal, mas, acho que se a gente fizer tal coisa, pode ficar muito mais legal, hein? Vamos conversar depois. Então, você tá sempre ali tentando vender também seu peixe pra poder desenrolar, né? alguma coisa nova. Mas esse trabalho que você fez internacional, esse foi o teu trabalho mais desafiador ou não? Se teve algum que assim, esse eu achei que eu não ia dar conta de fazer. Cara, toda música nova do... Toda música nova do Pedro. Toda vez que pinga um e-mail com Meu Deus. música nova. Música nova. WhatsApp. O meu coração já começa assim, ó. Notificação no WhatsApp do Pedro Juro, já porque, vem. porque é sempre umas ideias tão mirabolantes que eu falo assim, gente, dessa vez eu não vou conseguir. Mas, cara, eu acho que um processo muito desafiador agora que eu tive foi numa nova posição, que foi fazendo a direção do show do Matuê, dessa Tour 333 que a gente tá fazendo. E a gente fez uma apresentação agora em Fortaleza, que era um show que pra ele tinha muita relevância, porque é na cidade natal dele, era um show de 3 horas, mais longo. E ocupar esse outro espaço foi muito trabalhoso, porque tudo que aconteceu ali naquele show passa por você. A luz, o figurino, não sei o quê. É uma coisa mais direção artística mesmo. Exato. Do que... Então você tem uma demanda absurda de várias frentes que precisam de resolução, e você precisa estar ali presente. Mas, além de tudo, quando o show começa, e eu tô ali com o microfone falando, abre a cortina, não sei o quê, Matuê vai pro lado direito, fala não sei o quê agora. Agora você tem que dar 3 pulos, bater uma palma e olhar pro lado. Tipo assim, e você tem que lembrar tudo, e se a pessoa não fazer a culpa sua, meu Deus. Eu quase morri. Eu acho que pra mim, esse último trabalho foi bem desafiador, assim, mentalmente, porque foi bem fora da minha zona de conforto, né? Por mais que dentro do Pedro eu já desenvolva um pouco isso, já esteja um pouco ali à frente de várias coisas, é diferente de você assumir a responsabilidade completa sozinha, né? Então foi bem desafiador. Eu acho que tudo que é novo é mais desafiador, né? Se você me perguntasse há tempos atrás, provavelmente eu teria falado que aquele trabalho foi. Mas agora eu já tenho novos desafios. Mas você falou da parte que você está ali responsável por tudo, pela luz, não sei o quê. Uma iluminação mal feita estraga uma coreografia? Completamente. Renatinho? Assim, não, deixa meus bailarinos no escuro, eu falo pra ele. Não pisca a luz, ela fala. Não pisca agora. Eu não quero estrobo. Sem estrobo. E o Pedro no meu ouvido, pisca tudo. Pisca tudo. A Bela, que a gente tem a comunicação, né? O Pedro fala no nosso ouvido. Às vezes no meio a gente combinou aí, ensaio e tudo mais, o balé tá rolando, nananã. Aí ele fala, pisca tudo. Aí eu só penso na Bela assim, ó.
Vai Todo piscar mundo no tudo. escuro. E eu... Porque não tem o que fazer. O chefe é ele, né? O chefe é ele. vai É ele brigar com o que ele chefe. pediu. Tá Mas isso também, vocês combinam cenas e isso no ensaio, né? Pô, aqui vai ter uma cena. Assim, eu sei de algum, eu tô perguntando pra galera também, sabe, assim, eu sei de algum porque a gente mudou o mapa, a gente fez algumas coisas e mudou a Sim. luz por conta do balé, foi refeito o projeto. A gente tava vindo com uma construção de cenário muito, muito interessante, assim. Uma construção de cenário integrativa, eu não sei se essa é a palavra, mas onde o Pedro tá numa posição e a gente tem vários praticáveis em volta e o balé pode ocupar vários níveis. E ali tinha luz no meio, tinha painel de LED e tudo mais. Então a gente tava nessa construção e ali acho que a gente tava tendo um papo muito, muito interessante. E aí o Pedro se machucou. É, Aí o Pedro se machucou e a gente voltou pra estaca zero. pro zero. Porque a gente voltou com ele, obviamente ele machucou o joelho, então ele não podia mais subir aonde ele subia, não podia mais ter aquela quantidade de coisa atrás dele, porque ele não conseguia passar. E aí agora voltamos pra bancada A e... gente tava iniciando. Eu acho que o show foi amadurecendo, assim, e a gente como equipe também. Então, quando a gente começou a ter esse momento de poder ensaiar e ter um diálogo, porque geralmente também o tempo de ensaio é tão corrido, eu tenho 18 bailarinos pra pôr no lugar, em 39 músicas, e aí... E 2 dias de E ensaio. 2 dias de ensaio, então a gente não tem tempo pra mexer tudo detalhadamente como é. E a gente não tem timecode, né? Um timecode manual. Então isso dificulta mais. Porque às vezes eu falo, Renatinho, tem como acender essa luz aqui quando a música fizer tá? E aí depois você apaga e acende aquela outra, não sei o quê. Daí o Renatinho falou assim... Peraí, vamos escolher 2 músicas. Talvez amanhã eu Talvez consiga, amanhã, né? Se eu programar. Se a música não mudar de hoje pra amanhã, que é o que acontece, aí não, Sim. a gente faz isso. Mas a gente tá amadurecendo. E agora a gente tá nessas num ideias. novo processo, agora vai entrar num novo processo, que eu acho que a gente nem pode falar ainda, mas a gente vai entrar num outro processo de construção e tal, que eu acho que a gente vai ter. Vai ter mais tempo. Mas a gente sempre busca de... Sim, com certeza. O pitaco sempre vem. Sempre tem, ó. A gente tá se comunicando sempre. Porque Tanto nós dois quanto a mas Kiara é junto, né? A importante gente tem... isso. Eu acho que, cara, na verdade, não adianta nada você ter um balé se a luz não dá vida para aquilo, Com ou se certeza. não encaixa no movimento, ou se não faz um foco, se não tem um contraluz, se não tem uma lateral, se não tem uma luz de chão. Né? Exatamente. Então, eu Mas acho que eu acho realmente que faz sentido. né? mas eu acho que o mais legal da nossa equipe é que tá todo mundo muito afim de fazer dar certo. Isso é verdade. Sabe? Tá todo mundo querendo fazer o projeto acontecer da forma melhor que possa ser, né? Então, isso é mais bacana, assim. É o que dá E a gente liga. tem... E eu acho que o legal também ali, que a gente brinca muito, é com a coisa da silhueta, do painel de LED vir forte e o balé tá na frente, fazendo uma pose, fazendo sabe, pô, é super imponente, assim. Acho que Isso. a gente consegue brincar com essas... Com essas vertentes, não sei, com esses elementos. Falando disso, que tem a pose, não sei o quê. Como é que funciona isso? O dançarino, ele entra num personagem para dançar? Ou é dele, do dia a dia, para fazer a pose, para fazer as caras, os negócios? Como é que funciona isso? O cara tem que... Cara, eu acho que depende um pouco. Ó, gente, interessante. Fala aí! Responde essa aí! Eu acho que tem 2 coisas, né? Uma depende do que eu proponho coreograficamente. Então, por exemplo, não dá pra você dançar cavalinho com todo mundo lá no cavalo com a cara fechada, né? exato. Como também tem umas músicas que são mais sexys, ou que também você não vai ficar assim o tempo inteiro. Tem os caras e bocas junto Tem as com caras isso. e bocas, tem esse mood que você entende do que a música tá pedindo, daquela cena. Mas eu acho também que tem muito a personalidade individual de cada um. Tem a galera que é mais sorridente, por exemplo, eu sou a mais séria. Eu sempre danço assim, ó. Mas é porque eu geralmente tô sempre puta com alguma coisa. Aí eu já tô assim, ó. Renatinho Psicoluço. Merda, Renatinho tá piscando a luz de novo. Zoeira, Rico. Pra falar. Zoeira, jamais. Droga, o Pedro pediu pra piscar de novo. Pô, velho. Mas é muito isso. Eu acho que cada um tem o seu mood, assim. Tem as meninas que são mais sorridentes, mais simpáticas, tem as que são mais sexy. Cada uma vai no seu jeitinho, assim. Não tem muito briefing pra isso. Tá. E tem uma coisa, cara, que eu acho que é muito louco.
quando chama o fã pra subir no palco. Sim. Como é que, cara, como é que rola esse controle disso daí? Não tem, né? Não tem. É um descontrole. Eu já jogo pra você, mas é que a gente no show, a gente teve 2 momentos que estão vindo de fã no palco, plateia no palco, vamos chamar assim, que são muito complicados, porque os 2 rodam. Então, o primeiro é o gira-gira, que a pessoa pega a outra pela cintura e a pessoa ela tá rodando e rodando a cabeça. Então, no momento que isso para, claro que o bailarino tem o controle disso, mas a pessoa que tá subindo não tem. E o outro é a sequência de striptease agora, que a pessoa bota a cabeça no balde e ela tem que sair do balde com o cabelo molhado e bater cabeça. Então, fica rodando assim, ó. Então, cara, Então, aquele acho que o do balde, velho, eu Cara, olhei aquilo e falei, meu, doideira. vocês são muito loucos, velho. Aí, ó. É você, não, a culpada é você que inventa isso. Fala, Cara. eu acho uma boa ideia pegar um palco cheio de coisas e Mas é porque, Não, acho que botar um balde assim, de água. o Pedro é maluco. isso a gente Colocar as pessoas sabe, no palco, não, a ideia não é sua. É, né? o Pedro é maluco. E aí eu penso assim, eu preciso garantir meu trabalho, né? Então eu tenho que ir na maluquice Eu dele. tenho que apoiar. Eu tenho Mas que não, apoiar. Eu acho que, cara, boa parte da gente também, pô, a gente tá com o Pedro há muito tempo. Muito tempo. Então, assim, boa parte é de realmente, assim, abraçar as maluquices. Exato, Não, isso- exato. Eu sou totalmente a favor. A gente tira sarro, brinca, né, de quem quer ideia. Sabe? Não. Mas tem que ter. Eu acho que, cara, é uma coisa que, mais uma vez, viralizou, todo mundo viu, entendeu? Todo mundo Cara, para pra todo filmar. mundo para pra é o filmar. momento Sim. É o momento, cara, o que a gente falou lá no primeiro lance do Instagramável. É quase que é um momento Instagramável do show, 100%. entendeu? A gente tem, ao longo desse... Eu acho que o Pedro sempre também, né? Ele sempre foi muito... Ele já veio num momento onde a internet já tinha um outro... Um outro... Você tava presente. O Pedro também, o Pedro vem da internet. Ele veio da internet. Ele veio da internet. Exato. É um cara Então, que nasceu, ele tá já sempre... nasceu nisso, né? Exato. Então ele tá preocupado Sim. com que o show tenha esses momentos, porque ele sabe a potência que tem quando dá certo. Então, é isso. É mergulhar nas maluquices do artista. Se ele quer, vambora, vamos fazer. E aí você dá outra sugestão mais maluca ainda. E assim vai, e assim né? vai. Assim vai. É. E essa coisa do balde, são 2 baldes vermelhos, né? Tem que ser Sim. vermelho e tal. A gente viaja com os baldes. Ah, o balde. O balde vai junto. Vai, Agora no ele é avião. parte da equipe, ele tem É parte- crachá. Ele tem que crachá. Ele quase tem crachá, ele vai junto. Sim. Agora o balde é... E aí tem avião que às vezes dá pra despachar, às vezes não dá pra despachar, tem que entrar com 2 baldes no avião, e aí bota o avião no bin, o balde no bin lá no Sim. negócio de mala, e aí fica uma briga, falando, não, hoje é você que vai levar o balde, eu não vou entrar com o balde no avião, não. Você eu pode vou fazer um ser negócio que quem errar a coreografia leva o balde. É verdade, ó. Boa ideia, né? Eu acho uma boa ideia deixar com o balé o balde. Porque é a técnica que leva, né? Quem errar a coreografia leva o balde. A Bruna, que é a pessoa responsável por isso, Sim, que ela que carrega faz as essa coisas. função. Desenrola. Mano, e a gente, quando acontece esses momentos de palco, na house é quase, não sei, acho que vocês no palco também, a gente quase para de respirar, né? Fica uma coisa meio... Vai, acabou. Acabou, foi. Cara, porque assim, Tá tudo bem. é um fã que tá lá, é uma pessoa que não tá preparada pra aquilo, que pode errar um passo, cair do palco, roda a cabeça e perde, fica tonto, plum, cai Ou do sai palco, pra abraçar o entendeu? Pedro. Exato, você não sabe o que vai acontecer mas ali. geralmente quando a gente faz essas cenas, a gente deixa 2 bailarinos, um de cada lado do palco, segurança. ali fazendo uma contenção, contenção, né? exato. Então a gente sempre fica muito ligado se a pessoa tá muito pra frente, pede pra ela ir mais pra trás, ou se a gente acha que a pessoa vai cair, a gente tá ali perto pra segurar. E tem o Léo também, o Léo é muito engraçado, porque ele tá mais longe que a gente. O Léo é nosso produtor artístico, Nosso né? produtor. Ele fica mais longe que a gente, e aí ele fica assim, ó. Tipo assim, Léo, para! Que você que me põe medo. Você que me agonia. Porque daí eu falei assim, tu não vai chegar mais rápido que o bailarino que tá aqui, ali do lado? Para com essa agonia. Às vezes tem umas coisas do Pedro e fala assim, ih, vai cair. Aí o Léo tá escutando, vocês não estão Nossa. escutando ele, e o Léo vai cair. Vai cair. Ih, vai cair. Ele falou, não, calma, aí vai lá. E obviamente o balé não deixa cair, não aconteceu E porque nada. a gente também tem uma noção de espaço. Assim, nunca caiu. Uma vez eu fiz segurar a menina que ia cair, ela não caiu, eu caí. Você caiu, né? Ai. É verdade. Mas, enfim, a gente tem uma técnica ali de contenção pra não dar ruim, enfim.
E nunca deu, né? Não. Foi Não, tudo... No máximo uma Funciona. batidinha. Não, cair de bunda não é... Não, isso não. Não é cair, não é nada. Não é cair. Não é cair. É cair, velho. Não, tonteou, sentou, não caiu. Isso, tonteou, sentou. Tonteou, sentou. É. E pra TV, muda muito? Quando vai fazer, por exemplo, um clipe ou algum programa de TV também, sei lá, um Big Brother, Muda completamente, assim, porque o que imprime pro audiovisual é muito diferente do que imprime pro ao vivo, né? Então, tanto em relação à composição coreográfica, quando eu preciso montar como vai imprimir na câmera, qual vai ser o melhor ângulo, como esse movimento vai ficar mais enfatizado. E pra TV a gente tem uma série de ressalvas, né? Porque a TV geralmente é um horário que é pra todos os públicos. Você não pode lá chegar com uma roupa curta, ficar fazendo umas coisas malucas que no show tu faz. Então tem que dar uma adaptada ali, uma censurada, né? A gente dá uma censurada na performance. Mas você tenta entender da onde que a câmera tá, ou quando você chega pra um... Porque a coreografia, teoricamente, ela já existe, né? Sim. É aquela coisa que você vai adaptar. Mas você consegue ter uma noção de... Na TV Ou é meio que... TV a gente não tem muito controle, assim, salvo se você tem ensaio de câmera, mas É, geralmente... tem que ter um ensaio de câmera pra poder fazer. Agora vem aqui, faz. Geralmente não tem, e também é isso, né? O câmera, ele tá sempre preocupado em pegar o melhor ângulo do artista. Então, na TV, geralmente, quando é programa de TV, a gente fica meio de... plano de fundo, meio papagaio background ali. de pirata. Fica preenchendo o cenário. Exato. Você fica ali dando um movimento. E é lógico, o nosso balé é muito marcante, as coreografias são muito marcantes, então é interessante estar ali vinculado. Já pros clipes, aí tudo que acontece é pensado por mim. Então, quando eu monto a coreografia, já monto pensando qual é o movimento que a câmera vai fazer, pra onde ela vai jogar, Qual câmera pra que onde você vai vai olhar. E uma coisa que é legal também, isso a gente recebe antes, você no ensaio filma como você quer que a câmera filme. Isso. Então, por exemplo, lá, ela tem um balé dançando aqui e outro dançando aqui. Então ela filma com o celular, tipo, aqui dança, e virou pra cá, e dança, virou pra lá. Então acho que essa... Os movimentos, já né? vem essa direção, acho que Já vem pronto. já vem pronto. Mas mas você pensa nisso enquanto tá fazendo a coreografia ou assistiu a coreografia e aí que você para pra pensar nisso? Aí vem meio junto, assim. Eu acho que depende muito. Quando eu geralmente coreografo videodance, eu já começo pensando, aonde a gente tá? A gente vai estar com essa roupa. Na minha cabeça, né? Depois eu vou falar com o Pedro, ele fala, não vamos fazer assim, vamos fazer amarelo, não sei o quê. Mas na minha cabeça eu já criou um storyboard. Sim. Aí eu já penso, putz, se o vídeo começar com a gente... parado. Com uma cabeça de fogo e não sei o quê, sabe? Já penso, poxa, impactante. Já seguramos aí os 5 segundos do público. Então eu já começo a pensar nesse desenho coreográfico desde o início. E aí é lógico, né? Muitas coisas vai testar na hora, não funciona. Ou vai pra locação, você entende que o ângulo que você pensou que ia ficar muito bom não vai ficar. E aí você tem que alterar. Às vezes não cabe nem a câmera, ou não tem uma grua. Sim, então é meio isso. Mas geralmente eu faço tudo junto. Eu vou coreografando, pensando no que vai funcionar pra câmera, e depois eu tenho o retrabalho de adaptar tudo pro palco. Sim, né? Porque vai... E nessa pegada já veio gente de fora também? Você já precisou, tipo, preciso incrementar a galera, preciso botar mais gente. Porque geralmente nos clipes é o balé mesmo que tá, é o balé do palco. Sim. Mas às vezes você já teve que botar mais gente nisso. Em sequência revolucionária, foi o nosso primeiro videodance de dança mesmo, assim. E aí a gente precisava de mais... Eu queria uma coisa que fosse... Nossa, eu juro que eu te mais perguntei, volume. eu tava lá e eu não pensei nisso. Jura? Juro. Foi uma pergunta Eu queria mais volume, e aí eu trouxe mais gente. Acho que depende muito. Depende muito da proposta, do que a gente quer trazer de força. Colocadão, que era lá do brinquedo que girava. Aí a gente trouxe mais gente também. Colocava. Meu Deus. Sabe aquele brinquedo samba? De parque de diversão? Sim. Foi no samba, Não. rodando. Maluquice. Uma maluca que outra. Não sei se é eles que me dão o desafio ou eu que topo fazer. Quem que é mais maluco? Quem que é mais maluco? Mas sim, sempre quando a gente sente que precisa, a gente convida pessoas de fora. E é legal, assim, pra ter... Até pra testar outras pessoas, pra ver outras possibilidades. É interessante. E você você falou lá no começo que quando você tá criando, você
é muito receptiva em aceitar palpites, sugestões do próprio balé. Você, nesse período com o Pedro, você já trouxe um outro coreógrafo de fora para fazer uma participação, uma colaboração com você? Ou ainda não? Isso é uma coisa que pode acontecer ou não? Como é que funciona isso? Já Pedrinho, por exemplo, eu tive 2 assistentes, que era uma movimentação de touching, né? Que é uma outra técnica que, por exemplo, eu não tenho tanto domínio. Então, eu chamei pessoas que eu achava que poderiam contribuir com essa identidade de movimento. E, enfim, eu acho que quando eu sinto que eu preciso de um próprio colocadão, uma sequência revolucionária, eu sempre tento trazer alguém, lógico, se no budget... Claro, se encaixar, né? Se encaixar no budget. Eu tento trazer alguém de fora que eu sinta que pode contribuir com aquela movimentação. Então, se é algo para além do que eu consigo fazer, eu acho importante ter alguém que possa trazer coisas novas ou olhar para um outro lugar que eu não esteja vendo. Mas, lógico, ela fica sob minha supervisão, né? Então, ela é um assistente coreográfico. Eu monto ali com a pessoa, vou trocando, vou entendendo. Isso aqui é legal, isso aqui não. Isso aqui o Pedro gosta, ele não gosta. O nosso público consome, não consome. Mas, sim, já trouxe outras pessoas, sim, pra colaborar. E a tua criação é mais... você recebeu a música, tudo bem, tá pensando, mas você em casa pensa nisso? Ou é quando junta o balé todo, vai pro estúdio, e aí coloca assim, tipo... Você põe a música em casa e fica dançando na sala? Essa é a pergunta do Renatinho. O corte. Atenção, edição. Atenção, edição. Né? Gente, quando a música sai, eu não suporto mais. Se toca em algum lugar, eu falo, para de desligar, desliga. Porque eu já escutei tanto a música antes dela lançar, que quando lança eu já tô assim... Já aconteceu isso com você? A gente tá viajando, sei lá, você tá viajando com a Alok, aí o cara, o tio da van quer ser gente boa, e aí ele bota o Alok pra tocar, você fala, não! O Alok, viu? Qualquer um, que quer, entrou assim. qualquer pessoa que Lógico, você tá falando, não! com certeza. Enfim, mas... Eu percebi que eu comecei a entrar num nível de estresse muito grande, porque eu não parava de pensar. Então, como eu queria levar as coisas... Como o tempo é curto, eu queria levar as coisas prontas para otimizar o tempo. Só que levar as coisas prontas significa ficar trabalhando em casa, ficar trabalhando no estúdio. Depois que sair do estúdio, eu tenho que mandar editar os vídeos, mandar para aprovação. Se o Pedro não gostar, eu tenho que continuar montando para dentro da sala de aula. Então, eu me vi trabalhando sem parar. Eu dormi pensando, eu acordava pensando, eu sonhava com coreografia. Então... Dormindo aqui. Exato. A música tocando. Porque... Não. Alexa, play de novo. E aí fala, não, ainda não é isso, não é isso. E aí na minha cabeça que não é isso, não é... Enfim. E aí acordava também, não lembrava, porque ainda se tivesse tido um grande insight, né? Sim. Mas enfim. E aí eu falei, vou parar com isso. Vou criar, lógico, vou sentir se eu tô afim, vou criar. Senão eu vou resolver dentro da sala. Quando eu chegar dentro da sala de aula... Eu vou montar, eu já tenho uma coisa mais ou menos na cabeça. Uma direção, vou compondo também com balé, porque isso eles me ajudam muito criativamente, porque eu proponho já uma coisa, aí alguém faz uma coisa meio assim, aí eu já falo, talvez isso aqui é legal, e se a gente por aqui? Então, isso facilita, você ter outras pessoas junto, facilita o processo. Mas é isso, acho que depende da urgência. Muita coisa, lógico, estruturas principais eu já levo pronta, e outras eu também deixo pra montar na hora e construir, porque tava ficando insalubre, assim, pra mim. E até é legal, você criam alguma coisa, eles fazem... Eu vejo, assiste, funciona, vê se funciona ou não, senão você vai pra lá e vai pra cá. Exatamente. Mas você falou, eu recebo a música antes e escuto antes. Quanto tempo é esse antes? Um dia, 2 dias, uma semana? Então, eu recebo uma versão da música antes, né? Aí até o dia da gravação, meu amor, essa já trocou 3 vezes a versão da música. É a mesma coisa que a gente, né? É a mesma coisa. Time Code. Roca, tem uma música aqui, ó. Dá pra programar um time code? Mas quando que é? Amanhã. A gente vai tocar. Hoje mais tarde. Daqui a pouco. Acontece com a gente. E quando a gente chega no show e aí o Pedro manda me chamar e fala assim, então, eu fiz uma nova versão aqui da música. Escuta aqui pra ver. Tem como o balé fazer não sei o que, assim, faltando meia hora pra entrar no camarim. No camarim. Nossa. E o balé lá, composto por pessoas Rio de Janeiro e pessoas São Paulo. Isso. Como é que junta? Você tem algum momento que você ensaia, sei lá, você sempre junta todo mundo? Ou você manda, às vezes, a galera do Rio, que você mora em São Paulo, galera do Rio, pega isso aqui. Galera de São Paulo,
Ou é Sim. sempre junto? Eu acho uma coisa que eu queria ressaltar as pessoas moram em São Paulo e no Rio, mas não são naturais de São Paulo e do Rio. Então, o sim. nosso elenco, ele é muito diverso, né? Eu tenho gente da Bahia, tenho gente do Pará, eu tenho gente do Rio Grande do Sul, tenho gente de Santa... Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Mas, Hoje a base deles mas que, como eu falei, né? As pessoas, elas acabam se deslocando para os grandes centros para poderem trabalhar com arte. E a gente tem um privilégio muito grande, que é ter uma produção, né? Ter um artista que banque isso. Que banque tem uma equipe de 2 estados diferentes e que fala, tem que ensaiar. Paga a passagem da galera, paga a hospedagem da galera. Junta todo mundo. Junta todo mundo e faz. Isso é muito raro. Então, assim, eu acho que a qualidade também do trabalho que a gente entrega também tá aí. Porque nos bastidores a gente tem condições para entregar um bom trabalho. É que existe um investimento nisso. Sim. Acho que a chave, cara, não existe milagre. Né? Se não tiver um investimento, se não tiver uma equipe boa, bem formada, com uma coordenação, acho que, cara, é meio que eu quero fazer, mas não dá para ensaiar. Aí, cara, daí não como dá pra faz? fazer, né? Então, Sim. é bem Isso complexo. É bem Cara, isso. e assim, ó, durante a gente falou sempre aqui de criação, de como que não sei o quê. E é sempre uma coisa assim, humano fazendo. A inteligência artificial já ajuda nisso ou não? Uau! Grande pauta, hein? Ai, eu queria muito que eu... Juro, eu queria muito colocar lá no chat GPT. Movimentos de quadril com o braço pra cima, não sei o que. E ele me desse várias opções. Isso facilitaria muito a minha vida. Um banco. Um banco de dados. Caramba, seria incrível. Acho que alguém tem que inventar isso. O chat GPT sai um robozinho, né? Sai um robozinho. E vem um bonequinho e dança. Porque o que acontece é meio isso. Tipo assim, eu tenho que... Cara, é isso, né? Eu brinquei com... Manda sentar. Todas as músicas do Pedro manda sentar. Eu já não sei mais que variação de senta criar, entendeu? Aí eu preciso de agachamento que eu posso fazer, que movimento com a bunda que deva fazer que eu já não tenha feito. Então, seria incrível se tivesse. Eu ainda não acessei essa possibilidade. Eu acho que no máximo dentro do processo criativo, assim... Putz, a gente vai fazer um vídeo, ou até na elaboração do show. Então, você buscar elementos... Referências. Putz, quero criar tal coisa, um elemento assim. Aí, mas eu ainda não consegui entender aonde a plataforma conseguiria me auxiliar aonde realmente. Dá pra chegar, né? Mas acho que a gente vai descobrir. A gente tava falando da parte da luz, que daqui a pouco a gente vai falar assim, luz 2, acenda. Luz 2, foco na Bela. Pois então, fica vermelho. imagina. E aí ela faz sozinha. Ó. Seria incrível. Coisa boa, muito bom ter você aqui. A gente tem hoje um tempo mais apertado, sim, né? Porque a gente tem que correr pro show. Porque a gente tem show daqui a Então, pouco. Isso daí, cara, e eu queria, assim, agradecer a Bela demais, porque eu sei, cara, toda a gente tá na estrada, a gente sabe que, cara, você vir pra um show e se disponibilizar o tempo de vir aqui, sair, deixar de descansar, que é importante pro show, né, pra estar aqui com a gente, pô, eu queria agradecer muito a tua participação e, assim, de vir aqui topar participar e estar aqui com a gente. Obrigada a isso. vocês. Como é que a galera te amei. encontra? Como é que... Gente, me sigam nas redes sociais. Qual é a sua rede social? A gente vai colocar grandão aqui embaixo. Coloca aí, gente. Clica no link. Bom, meu Instagram é @bela com 2 L's Fernandes. Você me acha lá assim. Eu deixei minha carreira de digital influencer assim, de escanteio, porque não tava dando. Criar pra tanta gente, ainda ter que criar pra internet ficou inviável. Muita coisa. Mas, então eu só vou divulgar essa plataforma. Eu tô lá no TikTok também. Bela Fernandes 1, também estou lá, mesma coisa. Mas é isso, eu acho... Enfim, acho que o que eu posso acrescentar, assim, em relação às redes sociais é que eu tô sempre tentando propor quadros que falem um pouquinho sobre o mercado da dança, que ensinem tutoriais de coreografia, tentando passar algum tipo de informação para as pessoas que queiram começar ou dançar ou se aperfeiçoar. Então, segue lá. Todas as câmeras. Todas as câmeras. Eu queria fazer, eu sei que o nosso tempo tá apertado, mas mais uma pergunta. Você tem, assim, um sonho ainda de... Porra, eu sonho em dançar
Com a Beyoncé. Tal... Aquelas... Fácil. É, Essa fácil. já tá É, fácil. Assim, em alguma companhia... Próxima. Em alguma companhia de... Essa companhia de dança tem um negócio que eu quero fazer ou eu gostaria de dirigir algum espetáculo da Beyoncé. Uma coisa assim, sabe? Sim, Qual sim. que é a tua pegada Cara, nessa? eu ainda quero muito conseguir realizar essa coisa da intérprete. Que eu comecei... Quando eu comecei a dançar, o sonho... Virou sonho... Quando eu alugava, quando eu pegava esses DVDs, Total Black, não sei o que era aqueles DVDs que tinha 200 clipes e você não podia mudar porque era gravado num só. Você tinha que assistir até o final. Eu falava assim, eu quero estar aí. Eu quero fazer esse negócio. Quando eu assisti os shows da Britney Spears, e aí o balé, pá, naquela época do auge dela, eu falava assim, gente, eu quero fazer isso. Eu quero ser essa pessoa, sabe? Uhum. Então, é lógico, né? Quando você se depara com o mercado e com a realidade, você vê que... Mas você não tá nos Estados Unidos, meu amor. Pra começar. Né? Então, as condições de trabalho são bem diferentes. Mas eu ainda queria conseguir realizar esse sonho de fazer uma turnê internacional com um artista internacional. Eu acho que aqui no Brasil, a gente vai ter... A gente tá tendo um crescimento da música, né? A música brasileira tá se internacionalizando, então acho que tem grandes chances do Pedro daqui a pouco fazer uma grande turnê internacional ou de outros artistas. Mas o mercado fora, ele tem um nível de profissionalismo que é muito diferente. E eu queria muito ter essa experiência, sabe? De estar dentro de um circuito Diferente, dançando com um artista gigantesco, enfim. E eu falei da Beyoncé de primeira porque, assim, eu sou muito fã. Ela já tá... Daqui a pouco ela se aposenta. Então, se ela estiver assistindo esse vídeo... Se ela tá assistindo Beyoncé, vocês Me manda uma música pra eu já... Manda uma música. Me manda uma música inédita pra eu fazer. Era meu sonho, como disse o meme, era meu sonho. A gente tem uma última pergunta aqui. O nome do episódio Eu sempre falo episódio, né? Eu sempre erro nessa parte. O nome do programa é Contra Rider Podcast. E a gente... Já te expliquei, a gente já falou sobre isso um pouquinho e tal. O que você não aceita no seu Contra Rider? Eu não aceito corpo mole no meu Contra Rider. Ah, boa. Gente... Nem pode, né? Nem pode. Eu acho... não pode. Eu acho que a pior coisa... é você trabalhar com uma equipe que tem corpo mole. Uhum. Ou que não quer fazer, ou que se indispõe, ou que cria obstáculos. Acho que isso é muito... Além de ser chato, né? Porque você quer entregar uma coisa legal, você diminui a tua entrega ali, né? Então, eu tô sempre preocupada em dar a minha melhor versão. E eu acho que por isso que, como eu tô sempre assim... Eu espero também que quem esteja junto comigo também queira Na dar, mesma né? intensidade. Na mesma intensidade. E eu entendo também que cada pessoa tem seus limites. Não é todo mundo que vai se doar 1000%. 1000%. E também é super compreensível. Mas essa disposição, essa proatividade pra mim é muito importante. Quando eu tô trabalhando com alguém. Então, isso pra mim é assim, obrigada. Quebra. Não precisa mais Quebra voltar. o clima, né? Exato. Coisa boa, muito obrigado. Então, foi muito legal. Como é que o pessoal te encontra, Rodrigo Então, Roca? quem quiser me encontrar no Instagram, @RodrigoRoca, ou, como eu sempre falo, né, @RocaLighting, que é o topo do ecossistema nosso, que tem o show de todo mundo, você encontra todos os artistas que a gente trabalha lá. Tem É o fotinho monopólio, do show. viu? O monopólio do Roca. Ele tá em todas as frentes. A gente montou um timinho bom. Timinho bom. O timinho é bom. O timinho é bom. Você me encontra no Me Chama Renatinho, Instagram, YouTube. Você também encontra o Contra Rider Podcast também no Instagram. Tem lá uns cortes e tudo mais. E já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, que isso é bem importante pra gente. E se você quiser conhecer agora sim a linha de equipamentos da New Light by Roca, essa é a hora. Tem um QR Code aqui do lado, não sei bem onde que ele tá. Tem o link na descrição do vídeo. E é isso. Fechamos mais um? Fechamos mais um. Coisa Muito boa. Bom. Até o próximo. Um grande abraço e tchau.
Contra Rider Podcast.